Olá, irmãos, mais uma vez, boa noite, estamos de volta para continuarmos a nossa aula de panorama bíblico e na última aula nós fomos falando sobre o Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Mencionamos sobre o reinado de cada um deles, 40 anos cada um, e reinaram sobre as 12 tribos. Falamos daquilo que Davi fez, como ele deixou o reinado para o seu filho Salomão e também como Salomão pegou aquele reino, e a grande responsabilidade que ele encarou, que era reinar sobre um povo no qual o seu pai tinha sido um excelente rei e também tinha sido um homem segundo o coração de Deus. E Deus deu também a oportunidade para Salomão de construir o templo. Então nós falamos também que ele pediu sabedoria, Deus deu essa sabedoria, deu riqueza, deu fama e também a reverência que ele teve ao construir o templo. E nós vamos também agora falar sobre os erros, os dois grandes erros que eu mencionei na aula passada, que ele cometeu, muitas consequências tiveram desses erros, porque Deus prometeu ainda para Salomão em vida que ele dividiria o reino, ou seja, que o seu filho, as dinastias que viriam, os seus sucessores, não reinariam sobre as 12 tribos, e que ele rasgaria, então, o reinado dos seus filhos, por causa dos seus pecados, pela idolatria, grande idolatria que ele trouxe através dos casamentos com alianças firmadas com outras nações, com as esposas desses reis, e trouxe para dentro de Israel o pecado, que era o pecado da idolatria, os ídolos e altares que ele levantou, fazendo com que o povo de Israel também pudesse acabar adorando esses deuses pagãos. Isto foi abominável aos olhos do Senhor. Então ele prometeu em vida para Salomão que dividiria o reino de Salomão. E agora o seu filho Roboão, morre Salomão, seu filho Roboão, que é o sucessor natural, ele chega para o povo, o povo chega para ele, porque já não aguentava mais altíssimos impostos, exigências que, para ter um custo para bancar 1000 mulheres na corte, naquela mordomia, realmente o povo é quem pagava. Como é hoje, não é diferente hoje, né? Você paga altíssimos impostos para não ter um retorno. Você não tem a saúde, você não tem estradas, você não tem educação, do nível, você tem que pagar uma escola melhor se você quiser que o seu filho seja bem educado, se você quiser uma saúde, você tem que pagar um plano de saúde particular, e assim vai. Não era diferente. Naquela época o povo sofria, pagava e não tinha um retorno. E então agora o povo chega para Roboão, que é o filho de Salomão, e fala: olha, teu pai foi duro, hein? Teu pai nos castigou, teu pai pesou sobre nós não estávamos aguentando mais. E como que você pretende reinar sobre nós? Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12, vai falar sobre exatamente isso, que o povo vai chegar perante Roboão e perguntar: como vai ser o seu reinado sobre nós? O que pensa você? Qual é a sua proposta de governo? E aí Roboão pede para o povo ir para suas casas, daqui 3 dias vocês voltam, e eu vou passar para vocês aquilo que eu pretendo fazer, a minha proposta de governo, o meu plano de ação, de atuação no meu reinado. E aí ele vai e tira conselho com os anciões, aquelas pessoas que tiveram talvez até participação como conselheiros no governo do seu pai Salomão. E esses conselheiros deram um bom conselho para Roboão. Olha, o seu pai foi muito duro com eles. De fato, o seu pai extrapolou. Esse povo não estava aguentando mais. Se você for servo desse povo, se você abrandar aquilo que o teu pai fez, esse povo jamais vai deixar de te servir. Vai ter você como um rei sábio, um rei que realmente pensou no povo. E ele ouviu e também foi tirar conselho com os jovens, aqueles jovens que haviam crescido com ele, na mordomia, talvez mimados, talvez nunca tenha lhe faltado nada, filho do rei, mora no palácio. E os homens também na mordomia: não, o que é isso? Se o teu pai foi duro, mostra que você tem um pulso maior que ele, mostra que você é mais duro, mostra que você vai reger esse pessoal com vara de ferro, mostra quem é que manda aqui, em outras palavras. E ele gostou disso. Vou mostrar que eu é que mando, eu que sou a pessoa que agora vai subjugá-los. E o povo, quando voltou, para saber a opinião, para saber a resposta que eles haviam perguntado para Roboão foi claro: se o meu pai foi duro, eu vou ser muito mais duro ainda. E o povo se rebelou, o povo não
não estava aguentando mais, então eles realmente, que compromisso nós temos com a tribo de Judá, né? A tribo do seu pai? Nós somos tribos independentes. Quem que vai querer ser submisso a um governo como esse que você está propondo para nós? Mas Deus havia também, através do profeta Aías, tinha falado a Jeroboão, que era um servidor de Salomão, que estava ausente, que havia brigado, estava ausente, e Deus tinha falado para Jeroboão, que iria dar a ele, Jeroboão, 10 tribos. Das 12, 10 tribos ele iria reinar. E Deus falou isso para Jeroboão, e que o filho de Salomão, Roboão, iria reinar sobre só 2 tribos. E o povo então seguiu Jeroboão, que assumiu as 10 tribos, que se rebelaram, mas esta rebelião vinha da parte de Deus, porque Deus já havia dito para Salomão em vida que iria fazer isso. Salomão morreu, mas não na vida de Salomão por amor ao seu pai Davi. Olha o legado que Davi deixou. Porque Davi foi um ótimo rei, foi o seu pai, por amor a ele, eu não vou fazer isso no seu reino, Salomão. Mas no reino do seu filho, que é Roboão, eu vou rasgar, eu vou dividir, eu vou repartir. 10 tribos vão sair das suas mãos, da sua liderança, eu vou dar para outra pessoa. Só 2 tribos, uma que é a tua, Judá, e mais uma que é de Benjamim, que você vai liderar. Então, das 12, só 2 vai ficar com você. Então, Roboão, quando viu isso, que o povo se rebelou e passou a seguir Jeroboão, que era um serviçal de Salomão, seu pai, ele não concordou. Ele logo quis fazer uma guerra, ele logo quis ajuntar o seu exército para guerrear contra as tribos. Quando a gente vai ver muito, por uns 60 anos, eles tentando ainda, o Reino do Norte brigando com o Reino do Sul. Veja, o mesmo povo, o povo de Israel que tinha herdado aquela terra de herança prometida a Abraão, Isaque e Jacó, que Moisés liderou-os no deserto e que Josué fez com que eles entrassem e que depois os juízes, né, foram levantados quando o povo pecava. E agora os reis, Saul, Davi, Salomão, e agora uma série de reis do norte e uma série de reis do sul. 19 reis no norte, 19 reis no sul e uma rainha. Então, a gente vai ver agora um período da história de Israel que houve divisão por causa do pecado de Salomão. Então, Roboão tentou. Não, eu não vou aceitar essa rebelião, não vou aceitar. Rebelião não está comigo, não. Eu sou o rei aqui, eu sou o filho de Salomão, eu que vou mandar. E aí Deus falou para ele, não vai, porque esta rebelião veio da parte do Senhor. Isto já estava previsto que acontecesse. E aí ele, né, sossegou, mas por 60 anos eles tiveram guerras, os reinos do norte, as tribos do norte, melhor dizendo, o reino do norte, as tribos do norte, com o reino do sul, as 2 tribos. E incrível que eles tinham que guerrear contra os seus opositores, contra aqueles povos pagãos que muitas vezes queriam dominá-los, com eles que eles tinham que guerrear, mas não entre as próprias tribos que era o mesmo povo. E a gente vai ver agora, essa divisão do reino aconteceu em 931 a.C. É uma data que eu gostaria que você guardasse. Datas, números redondos, né? O homem tem aproximadamente, como eu falei logo no início das nossas aulas, 6.000 anos, conforme a genealogia. Da criação até o dilúvio, 1.656 anos, né? Da criação até Abraão, números redondos, 2.000 anos. De Abraão até Moisés, 1.500 anos antes de Cristo. De Moisés, né? Davi data cerca, tudo números redondos, 1.000 anos antes de Cristo. Então, 1.000 anos antes de Cristo é o reinado de Davi. 1.500 anos antes de Cristo nós vamos ver sobre a citação de Moisés. 2.000 anos antes de Cristo é Abraão, né? Então aí nós temos alguns números só para a gente se situar naquele nosso gráfico que você tem aí, onde você vai lembrar aí, né? Lembrando que você deve ter isso em mãos quando você estiver lendo a palavra de Deus, Josué, Juízes, né? 1º e 2º Samuel, e comece a dar uma olhadinha lá a vida de alguns reis, está lá em Reis, 1ª Reis, 2ª Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, que são a vida dos reis e as crônicas desses reis. Então, nós vamos ver que tanto Saul, Davi e Salomão reinaram sobre o Reino Unido, e depois, na próxima página que você tem aí, você vai ver a divisão do reino. Você vai ver exatamente isso que nós estamos falando aqui, ó. A divisão do reino, Jeroboão indo para o Reino do Norte, os 19 reis, e
Roboão, o reino do sul, as duas tribos. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul, nós tivemos reis e reis, profetas e profetas. Deus vai levantar reis no reino do norte, vai levantar reis no reino do sul, vai levantar profetas no reino do norte, vai levantar profetas no reino do sul. Consequência da desobediência do reino do norte, cativeiro lá na frente, no ano 722, 721, 722, cativeiro pela Assíria. E o reino do sul, mais tarde também, a consequência, cativeiro da Babilônia. Então, Deus vai ter aqui um período, né, desde os reis até os cativeiros, de aproximadamente 500 anos, um período da história. Período dos juízes, 350 anos, mais ou menos. Período dos reis, 500 anos aproximadamente, que vai contar a história desde Saul até os reis que foram na época em que o reino do norte foi levado cativo pela Síria e o reino do sul, o reino do norte, quando eu falo, as 10 tribos foram levadas cativos pela Síria e o reino do sul, Judá e Benjamim, foram levados cativos pela Babilônia. E depois nós vamos falar de Deus lá agindo dentro da Babilônia, como Deus preparou a Babilônia, preparou os profetas para falar que realmente eles seriam levados cativos pela o quê? Pela desobediência. Então Deus sempre avisa, Deus sempre mostra, Deus sempre revela, Deus sempre alerta, Deus sempre quer que a gente ouça e coloque em prática aquilo que Ele está falando. Então, esse período dos reis, os reis do norte, vamos falar um pouquinho sobre as 10 tribos do norte. Eu vou me ater mais às 2 tribos do sul, porque é pela tribo de Judá, né? Aquela linha vermelha que a gente vai ensinando lá no nosso gráfico, de Judá é que vai vir o Salvador. Então, é através desta linhagem, né, que nós vamos chegar até Jesus. Então, nós vamos caminhar um pouquinho com os dois reinos, reino do norte, 10 tribos, reino do sul, reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. Então, elas vão caminhar juntas por um período até que primeiro o reino do norte seja levado à cativa, e aí a gente vai ter nada mais para falar dessas 10 tribos. Algumas coisas nós vamos mencionar, mas vamos subir do mapa. E as 2 tribos vão permanecer até a Babilônia, vão ficar 70 anos na Babilônia, vão sair da Babilônia, vão voltar para Jerusalém, vão reconstruir o templo que Nabucodonosor, lá na Babilônia, vai destruir. Olha que coisa, aquele templo que Salomão construiu com tanto amor, com tanta sabedoria e com tanta suntuosidade, riqueza, porque ele tinha a mão de obra, né, a matéria-prima e a mão de obra que Deus separou para que edificasse uma casa para ele. Então tudo isso nós vamos comentar nesse período de aproximadamente, números redondos, eu falo sempre números redondos para você guardar pedaços, como são significativos pedaços, né? Até Abraão, no livro de Gênesis, nós vamos até 2000 anos. O livro de Gênesis caminha na história da humanidade, que é 6.000 anos, 2.000 anos. Só a caminhada no deserto, 40 anos. Mais 120 anos entre os 3 reis que reinaram sobre as 12 tribos. Saul, 40, Davi, 40, Salomão, 40. 120 anos. E agora mais esse período que completa 500 anos, que são os demais reis. A sucessão dos reis da casa de Judá, né? Roboão, aí vai vindo os filhos, né? E até Jesus. E também o reino do norte, pelo pecado. Vamos falar um pouquinho sobre o reino do norte. Então eu falei que Jeroboão foi aquele que o profeta Aías tinha dito que iria reinar sobre as 10 tribos. E ele já começa errado. E você vai ver em vários outros livros de profetas, porque Deus vai levantar profetas. Deus não olha e deixa sem alertar, sem exortar, sem mostrar o erro. Deus vai levantar profetas no reino do norte para falar dos pecados, para falar que aquele rei está em pecado, está em idolatria, que aquele povo voltou a idolatrar outros deuses, a se contaminar com os deuses pagãos de outras nações. Então Deus vai levantar profetas, e os profetas são, no caso, era alguém que era o portador da